Ainda falando sobre ressocialização, nós vimos que o legislador até trouxe nos seus regulamentos penais, no Código Penal, na Lei das Execuções Penais, por exemplo, alguns institutos que tratavam efetivamente de suprimir os efeitos da condenação. Nós vemos que na própria Lei 7.210, no artigo 202, nós temos a disposição de que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou de outros casos expressos em lei. Temos o artigo 93 do Código Penal que assim estabelece: a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurada ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 do Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta ou, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação desde que o condenado 1. Tenha tido domicílio no país no prazo do referido acima referido. 2. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documentos que comprovem a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. E artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. São institutos que, como a própria descrição já traz, tentam reabilitar o condenado ao convívio social, pois está claro que a própria lei não tenta esconder isso, que o registro criminal, que por qualquer maneira fique evidente para a sociedade, trabalhará contra esse egresso do sistema prisional, na medida em que ele busque prover seus meios de vida sem a prática de delitos, ou pelo menos não reincidindo naqueles crimes que levaram à condenação. Terá efetivamente que buscar emprego, buscar formação, e aí evidentemente estamos de novo trazendo à baila os critérios de controle social informais, que são efetivamente aqueles que são os mais eficientes do ponto de vista da execução da pena, ou melhor, em comparação com a execução da pena, do ponto de vista da reintegração de alguém a uma sociedade de uma maneira que não viole a lei. Do ponto de vista de um conceito psicanalítico, que me parece ser um conceito muito interessante nos meus estudos recentes, o ato falho é o meio de expressão através do qual alguém querendo dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa acaba por expressar um pensamento inconsciente. Não seria, e essa é uma provocação que eu gostaria de fazer a vocês, não seria a confissão do legislador de que a estada de alguém dentro de um estabelecimento prisional, na verdade, trabalha contra a ressocialização, essa medida de tentar suprimir ou oferecer meios de supressão dessa informação nas certidões que esse agente certamente terá que obter se buscar postos de trabalho em empresas privadas, por exemplo? Não seria essa a máxima confissão, através de um ato falho psicanalítico do legislador, essa noção de que o ter cumprido pena é signo social de delinquência e não de reabilitação? De toda maneira, esses trâmites, eles acabam muitas vezes por ser tremendamente necessários do ponto de vista da estada de alguém em um emprego formal, pois esse atestado de antecedentes criminais, essa certidão de antecedentes criminais, ela quase sempre é exigida pelas empresas antes de efetivamente contratar um empregado novo. Sobretudo naqueles empregos cuja remuneração é menor e aqueles empregos que são justamente os mais acessíveis, uma vez que a baixa qualificação é fruto
justamente da ausência de formação no âmbito da execução da pena. É preciso compreender que enquanto nós continuarmos a fazer política criminal do avesso, dizendo reabilitação, dizendo reintegração, dizendo ressocialização, mas praticando segregação, nós jamais poderemos cumprir com o objetivo de reintegração da pessoa. Não é possível reintegrar alguém segregando. E é claro que a pergunta que surge no coração de cada um que me escuta, de cada uma que me escuta, que me vê nesse vídeo é: então, professor Marcelo, o que é que nós vamos fazer? Bom, eu não sei o que nós vamos fazer, eu sei o que nós não devemos, que é continuar acreditando que a prisão reabilita alguém por qualquer razão. Eu penso que a primeira e mais imediata medida de política criminal é revermos a noção de que se nós devemos acabar com a criminalidade, nós precisamos antes diminuir o número de delitos, assim facilitando a vida de alguém que queira viver dentro da lei, mas que efetivamente não possa deixar-se esbarrar nela quando o seu modo de vida, ainda que não seja um modo de vida essencialmente danoso, vai efetivamente produzir delitos. Porque a lei assim o estabelece. Eu não consigo imaginar quando foi que alguém chegou à conclusão de que o crime de tráfico de drogas merece mais atenção do que o gritante e escalonado número de homicídios que nós vemos crescer em nosso país. E é claro que muitos poderiam dizer: ora, mas o tráfico de drogas está relacionado com o número de homicídios. Será que é o tráfico de drogas ou será que é a proibição ao tráfico de drogas? E aí, efetivamente, esses grupos armados precisam se impor uns aos outros num modo de vida guerreiro, cujo reflexo é efetivamente o crescimento do número de homicídios e a expansão do sistema punitivo, sem falar no aparecimento de grupos armados vinculados ao Estado como as milícias. É preciso compreender o quanto antes que o estabelecimento de uma política criminal que diminua a chance de alguém ser preso é fundamental para que nós possamos ter o máximo de pessoas reintegradas à sociedade. Antes disso, não as segregando. Esse é pelo menos o primeiro passo. Não segregar da sociedade é o primeiro passo para que alguém pare de delinquir. E uma vez segregado, garantir a essa pessoa o mínimo de chances para que possa efetivamente reintegrar-se da sociedade após um período de intensivos estudos e de intensivo trabalho, que possa sair mais como uma recomendação profissional do que como uma ficha negativa, uma certidão negativa que vai impedi-lo de alçar um emprego. Essas são as provocações que eu tinha para vocês, e nesse último vídeo de execução penal desse semestre, eu gostaria de convidar cada uma e cada um de vocês a essa reflexão. Livres, destituídos de preconceitos, destituídos de ânsias, destituídos de pulsões que surgem quando nós estamos de fato tratando da criminalidade, pois a criminalidade é efetivamente reflexo da lei penal. E a lei penal é reflexo do desejo que os estamentos de poder da sociedade querem impor. De nada adianta proibir uma conduta como homicídio se nós não temos polícia aparelhada para investigar o homicídio como prioridade. De nada adianta punir o tráfico de drogas na esperança de acabar com as organizações criminosas, quando nós vemos que o efeito direto dessa aplicação é o crescimento de organizações criminosas dentro do próprio Estado. Bem, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns índices de violência, mas eu acho que isso tornaria esse vídeo ainda muito mais longo, e eu penso que é hora de deixar vocês no silêncio de suas reflexões. Eu espero que, independente do momento onde esse vídeo te encontrar, ele te encontre com a mente aberta para pensar esses problemas que estão entre os mais graves do nosso povo. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado.